Salve, salve, leitor e leitora! Aqui quem vos fala é a Prof. Maria. Bem-vindos a este podcast que vai te deixar muito, mas muito inteligente mesmo, em apenas 7 minutos. Já deixa o seu curtir e o seu coraçãozinho nos comentários e envia para o seu amigo ou amiga que ama livros. Agora vamos escutar a minha querida Ana e o meu amigão Diego. Então já prepara o café, suco ou aquele chimarrão, que depois da vinheta já começa. Ah, e antes que eu me esqueça, se quiser ouvir falarmos daquele seu livro preferido ou aquele que não conseguiu entender, deixa o nome nos comentários. Um beijão. 7 minutos pra mudar o dia no compasso da sabedoria. Um programa pra quem quer pensar, ficando esperto. Bora começar. Olá! Hoje a gente vai fundo num termo que, todo mundo ouve falar, mas que às vezes fica meio vago, né? Fascismo. Com base no material que a gente analisou, vamos tentar entender o que realmente define essa ideologia, as suas raízes e táticas. Exato. É uma discussão importante. As fontes que a gente viu definem o fascismo como, uma ideologia política complexa, geralmente é vista como de extrema-direita, autoritária e com um ultranacionalismo muito forte. Tá, e como isso se traduz na prática? Pensa num líder ditatorial, um controle bem rígido do Estado sobre tudo, muito militarismo e, claro, a supressão violenta de quem discorda. A ideia central é que o indivíduo vale menos que a nação, ou até uma suposta raça, sabe? Entendi. Os exemplos que sempre vêm à mente são a Itália de Mussolini, a Alemanha de Hitler. Claro, são os clássicos. Mas além da definição de livro, como é que esses regimes funcionavam no dia a dia? Como eles colocavam isso em prática? Olha, a base de tudo, como o material que a gente leu aponta, é um nacionalismo muito apaixonado. Quase místico, diria. O Mussolini mesmo falava em criar um mito da nação. Um mito? Como assim? Algo que unisse as massas, tipo uma causa maior, quase uma fé coletiva. Já na Alemanha nazista, isso evoluiu para aquela ideia de sangue e solo, né? Ah, sim. Aquela conexão espiritual. Isso, uma ligação quase espiritual entre o povo e a sua terra. E isso era usado para justificar a busca pela tal pureza racial e também a expansão do território. A nação acima de tudo, literalmente. Nossa, é forte isso. Um nacionalismo quase religioso. Mas como eles faziam para essa visão colar? Para a população aceitar e internalizar isso? Aí entram as táticas, imagino. Exatamente. E uma tática central que os documentos destacam muito é a sobrecarga de propaganda. Ah, propaganda. Mas não é só repetir uma ideia. É bombardear a população com a mesma mensagem em todo lugar. Rádio, escola, cinema, cartazes na rua. A ideia é que pensar diferente se torne cansativo, exaustivo mesmo. A verdade importa menos que a repetição, então. Bem menos. A repetição incessante e a emoção da mensagem acabam valendo mais que os fatos objetivos, segundo as análises. Lembro do Goebbels na Alemanha nazista, né? Transformando o país numa transmissão contínua da mesma coisa. E a linguagem, eles mexiam com o significado das palavras também. Com certeza. Os textos mostram isso claramente. Uma distorção deliberada da linguagem. Tipo, liberdade podia virar sinônimo de lealdade cega ao regime. Nossa. Ou paz podia significar, na verdade, obediência total. O objetivo é confundir mesmo, sabe? Fazer o errado parecer certo, ou pelo menos aceitável. E a imprensa? Jornais independentes. Eram fechados, ou controlados diretamente. A verdade não era para ser descoberta ou reportada. Ela era designada pelo regime. Que loucura. Além disso, outra tática que parece muito forte é o culto ao líder, né? O líder como salvador, onisciente. Fundamental. A lealdade a ele, pessoalmente, se tornava mais importante do que a lealdade ao próprio país ou às instituições. A pessoa acima de tudo, exatamente. E para reforçar essa unidade e, claro, desviar a atenção dos problemas, vinha outra tática crucial:
a criação de inimigos, o famoso bode expiatório. Escolher um grupo, né? Minorias, intelectuais, qualquer um que fosse indesejável. Isso. E culpar esse grupo pelos problemas da nação. Isso une a multidão pelo medo, pelo ódio compartilhado. Na Alemanha nazista, os judeus foram o principal alvo disso, com consequências terríveis. Devastadoras. Mas não só eles, né? Ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência, opositores políticos. Qualquer um que não se encaixasse era perseguido. É uma forma de simplificar problemas complexos e direcionar a raiva. E quem fazia perguntas demais? Os intelectuais, os questionadores. Eram alvos também. O objetivo era substituir as perguntas por silêncio ou por aclamação. Como? O que eles faziam? Olha, universidades eram limpas, expurgadas de professores críticos. Livros queimados em praça pública. Nossa, cenas horríveis. Sim. E o controle ia para a educação das crianças, doutrinando desde cedo, para a cultura também, banindo arte, música, qualquer coisa considerada degenerada ou que estimulasse o pensamento crítico. E a violência? Era escondida. Pelo contrário, era usada abertamente, para intimidar, para manter a ordem. A violência era normalizada, sabe? E instituições que deveriam ser freios, como tribunais, ou eram destruídas ou totalmente subjugados pelo regime. Uhum. Juntando tudo isso, então, o que a gente vê é um padrão de controle total, né? Alimentado por esse nacionalismo extremo, pelo medo e pela anulação completa do pensamento crítico, do indivíduo. É isso. O fascismo busca essa unidade nacional a qualquer custo, mesmo que o custo sejam liberdades, direitos, vidas. E embora hoje em dia a palavra fascista seja usada para lá e para cá, às vezes até de forma meio banal, entender essas táticas específicas, a manipulação da informação, criar inimigos, o culto ao líder, reprimir quem discorda, normalizar a violência é fundamental. Ajuda a gente a identificar ecos disso, talvez, no mundo atual. O que nos leva, então, a uma reflexão final, né? Como é que reconhecer esses padrões históricos de manipulação pode talvez nos ajudar a navegar melhor no bombardeio de informações e na retórica política que a gente vive hoje? Fica aí a pergunta para a gente pensar.